Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, segunda atividade. Primeira atividade a gente focou na forma afirmativa, ou seja, quando o sujeito está na terceira pessoa do singular, temos que flexionar o verbo. Para as demais pessoas, não flexiona o verbo, ou seja, ele ou ela flexiona, acrescentando S, ES ou IES, dependendo da terminação do verbo. E quando não for ele ou ela, o verbo continua na sua forma normal, sem acréscimo. Nessa atividade, vamos dar foco à forma negativa, ou seja, você vai usar don't ou does not para fazer a forma negativa. Lembrando, does not é o não com flexão, ou seja, só é usado se o sujeito for ele ou ela. Estamos aqui na página do Google Classroom. Como vocês já sabem, aquelas informações, e-mail obrigatório, nome completo e turma. Primeira questão. Corrija as informações falsas, reescrevendo as frases na forma negativa e dando também as informações corretas que estão entre parênteses. Você vai usar o don't ou então does not com muita atenção no sujeito, ou seja, repetindo, does not somente se for ele ou ela. E muita atenção ao verbo, porque dependendo do sujeito, você já sabe que tem que usar com ou sem, mas temos uma informação muito importante lá no arquivo que está em PDF e no vídeo explicativo do conteúdo. Sempre que você usa o does not, o verbo principal vem sem a flexão. Por exemplo, she likes, ela gosta. She does not like. Usou o does not, então fica o like sem o S. Muito importante lembrar disso, senão você erra tudo. Só uma flexão por frase. Depois que você fizer isso, reescreveu da forma correta, você vai traduzir a frase para o português. Vamos ver aqui um exemplo. The president lives in Ceará. Isso não é verdade, tá? O presidente não mora no Ceará. A informação correta está entre parênteses, que você vai utilizar na sua resposta. Então, como é que vai ficar a frase? The president does not live, ou seja, não mora, usou does not, tirou o S que estava aqui no verbo, porque só fica a flexão no não. O live continua normal. The president does not live in Ceará. The president lives em Brasília. O presidente mora em Brasília. Você pegou a informação que está aqui e colocou na frase. Volte, reveja muitas vezes antes de você começar a responder sua atividade. Todas as questões aqui são nesse sentido. Bears like bees. Está dizendo que ursos, plural, like, por isso que está sem flexão. Se fosse só um urso, seria likes. Mas como aqui está no plural, então sem flexão. Bears like bees. Está dizendo que os ursos gostam de abelhas. Isso não é verdade, né? Você vai dizer que os ursos não gostam de abelhas. Os ursos gostam de mel. Veja direitinho como que foi feito o exemplo. The president does not, porque aqui é ele. Se fosse os presidentes, você ia usar don't. Então, por favor, lembre, does not somente se for ele ou ela. Ah, não usou does not, como aqui o presidente mora em Brasília, então obrigatoriamente você tem que flexionar. Entendido? Afirmando ou negando, tem que ter flexão. A diferença é, quando é negação, a flexão fica no does not. Quando é afirmação, a flexão fica no verbo. Ok? Preste atenção, reveja, veja suas anotações, porque todas as questões são iguais. Ou seja, você vai usar o não para negar a frase que está aqui. You go to school by plane. Está dito que você vai para a escola de avião. Isso não é verdade. Você vai ter que dizer, você não vai para a escola de avião, você vai de ônibus.
Então, obrigatoriamente você vai negar a frase que está aqui e vai criar uma frase afirmativa com a informação que está entre parênteses. Fechado? Então, o conteúdo que você viu na atividade anterior, que era focando, eu uso o verbo com flexão ou sem flexão? Só usa flexão se for ele ou ela. Atividade agora, negação, tá? Eu uso don't ou does not. Does not somente se for ele ou ela. Só que essa atividade está juntando tanto as frases afirmativas quanto as negativas. Então, por favor, preste atenção, veja direitinho que dá para você fechar essa atividade sem sombra de dúvidas. E como eu tenho dito, todo o assunto que você vê agora, ele é base para o próximo. Então, faça com cuidado e, de fato, aprenda o que a gente está vendo, ok? Já já eu passo uma próxima atividade focando a forma interrogativa. Beijinho, beijinho.